Olá, queridos! Será que estamos agindo de forma correta com a educação dos nossos filhos? É para conversarmos sobre esse assunto que estamos aqui hoje com Rossandro Klinger. Ele que é psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva e doutorando em ciências da educação. Estamos iniciando agora o programa ID Informativo Social, diretamente dos estúdios da ID Projetos Sociais. Então, Rossandro, aqui está a nossa gratidão em ter você aqui conosco e nós queremos estar justamente debatendo esse tema, né, que é uma necessidade tão grande, que grita tanto dentro das famílias, que é a criação dos filhos. E a nossa primeira pergunta hoje é como que a família pode participar mais da educação dos filhos? Pamela, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui, né, conhecer esse projeto tão bonito, que tem tocado tantas vidas e convidar vocês que estão nos assistindo a contribuir e a vir conhecer. Porque muitas vezes a gente contribui com um projeto que a gente não sabe nem onde fica, e aqui não, você pode vir conhecer e ver a grandeza desse projeto. Bem, a gente vê o seguinte, que hoje em dia os pais estão um pouco perdidos com a educação dos filhos. Eles costumam ir para as escolas pedindo para que a escola seja uma espécie de segunda família. E eu sempre digo aos pais, quando eu falo para os pais, é que a família só pode ser uma segunda escola a escola só pode ser uma segunda família quando a família for a primeira escola. Os pais são sempre os mais importantes e primeiros educadores dos filhos. E muita gente tem esquecido isso. Eu até digo brincando que tudo bem que aprovaram o projeto de terceirização no Brasil, mas isso não inclui a educação de filhos, tá, gente? Filho a gente não dá para ninguém educar. A gente que educa é um projeto de família, é um projeto que os pais, de um modo muito claro, tem que estar participando ativamente, sobretudo porque não há como negar que os riscos de educar um filho hoje, Pamela, é muito maior do que o risco da nossa educação que a gente recebeu, que os pais dos nossos pais receberam. Enfim, o mundo está mais complexo, muito mais cheio de possibilidades de quedas e de equívocos. Por isso a atenção dos pais sobre os filhos tem que ser redobrada em nossos dias. E é algo que realmente faz a diferença na vida desses filhos, que são o principal talento que recebemos de Deus e que temos que devolver multiplicados em tudo, né? Muitas vezes a gente nem multiplica, né? Exatamente, a gente exatamente. Tira. Outra pergunta que a gente queria fazer em cima desse tema, e eu sei que é algo que todos em casa, nesse momento, isso vai abençoar muito a vida deles, é o que você pode falar sobre a parceria da escola e a família na criação dos filhos. Hoje, infelizmente, parece que a família e a escola vivem uma certa rivalidade, um jogo de acusação mútua em que um responsabiliza o outro porque a coisa não está dando certo, e não é bem assim. Nós sabemos que tanto a família quer o melhor para os filhos, como a escola também quer. A escola não é uma empresa qualquer que vende um produto, ela produz junto com a família, um ser humano capaz, tanto do ponto de vista técnico, ou seja, naquilo que é o conhecimento que a escola leva para o aluno, para que ele seja um profissional capaz de enfrentar as demandas de um mercado cada vez mais complexo, mas para isso precisa contar com a colaboração da família, que infelizmente em muitos casos não tem acontecido. Muitas vezes os pais, em vez de apoiarem os professores, quando eles dão a disciplina para os filhos que eles não dão, eles vão criticar, eles vão humilhar os professores. Sabe um drama que tem hoje nas escolas de mundo geral? Quando eu vou em qualquer escola, é um drama, tipo assim, o WhatsApp da mãe do terceiro ano B. Então, assim, aquelas mães, elas passam o dia inteiro, ao invés de ajudar a professora, ajudar o colégio, elas passam o dia inteiro criando motivos de conflito. Eu sei que não é geral, tem mães que realmente usam o grupo para poder planejar festas com as crianças, vigilar qualquer equívoco que aconteça, mas é importante que a gente entenda que se acontecer algum problema, primeiro procura-se a escola, toma-se satisfação e não publica num grupo, assim baseado no que o seu filho falou, né? É preciso que a gente tenha mais capacidade e mais coerência na nossa fala para que a gente não agrida. Porque, obviamente, se o professor se sentir agredido e humilhado pela forma como você conduziu no grupo WhatsApp o nome dele, certamente vai ser mais difícil para ele educar seu filho, e ele vai ficar lá na sala de aula. Então, só quem sabe o que está acontecendo na sala de aula é quem está lá, que é o educador e que é a criança. O mais tem uma opinião baseada no que você ouviu falar. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais de moderação nesses grupos, um pouquinho mais de consciência sobre esse papel, e entender que a escola e a família são parceiros e não concorrentes na educação dos filhos. Que quando os dois estão de mão dadas, todos saem ganhando, especialmente a menina ou o menino que é fruto dessa educação familiar e escolar. Outra pergunta é qual a importância de um projeto social como esse? A gente lida com isso aqui no dia a dia também, pais que vêm com suas queixas, né, com suas dores, às vezes eles querem trazer aqueles traumas para aqui para dentro também, mas assim, a gente quer saber a sua opinião sobre isso. Qual a importância que você acha que um projeto social como esse tem numa situação que hoje se encontra o nosso país? De fato, eu até disse quando eu cheguei aqui, da minha felicidade, né? Vamos lá, porque assim, a gente vive um momento no país em que a nossa decepção com a classe política era muito grande,
Eu acho que a gente não deve ficar anestesiado socialmente, achando que não tem muito o que fazer. Tem, e o IT social é uma prova disso. Ou seja, que, claro, a gente deve permanecer lutando por uma política mais ética e por uma vigilância maior dos agentes públicos. Sem sombra de dúvidas, isso é um projeto de cidadão que cada um de nós tem que ter. Enquanto isso, e concomitante a isso, nós devemos agir. E o IT social é um projeto que fez isso. Ele deixou de esperar que caísse, né, do céu, não de Brasília, ou do município, ou do estado, e passou a perceber o seguinte: nós podemos agir. Nós podemos juntos criar condições e instituições que possam socorrer aqueles mais desvalidos. Isso é um motivo de alegria e de contentamento para mim, para qualquer pessoa que visite um projeto como esse, porque ela percebe assim, pessoas do bem, interessadas em fazer a diferença, elas aglutinam pessoas que pensam do mesmo jeito e conseguem fazer. É incrível. Se você tiver a oportunidade de vir aqui ao ID, você vai perceber que nem todo município consegue dar para o município inteiro a estrutura que esse projeto dá à comunidade. Isso é fruto de quê? Não tem uma verba pública envolvida, bom que se diga, né? E eu falo com muita neutralidade porque eu estou aqui como visitante, eu não faço parte do projeto, então eu posso falar e divulgar à vontade, porque eu não estou defendendo uma causa própria, eu estou dizendo aquilo que eu vi. Então é importante que a gente divulgue, né? A gente tem que falar muito do que é bom, do que está acontecendo luminoso nesse país, de pessoas vocacionadas ao bem, tocadas por Deus para agir em torno de socorrer aquelas pessoas mais desvalidas. Então, para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui. O projeto é belíssimo, eu sei que ele vai crescer, porque a intenção de quem está aqui é uma intenção boa, e aí quando Deus percebe isso, ele torna tudo muito simples, né? A gente nem sabe de onde vem tanta coisa, porque aí, como ele é infinito em todas as possibilidades, a gente fica sempre perguntando, e como é que foi tão rápido? Para ele é simples, quando ele encontra um coração tocado para servir. Isso mesmo. E justamente nesse tema do que Deus é para nós, como a base, eu queria que você falasse disso também, da importância de Deus na criação dos filhos. Dos filhos. É incrível, Pamela, como lamentavelmente hoje em dia em muitos lares, inclusive lares cristãos, Deus perdeu a importância. Não que Deus deixou de ser importante, mas nós muitas vezes deixamos de dar a Deus a importância que Ele tem. Então, existem muitos lares em que, por exemplo, a bebida, a televisão, as redes sociais, o WhatsApp ocupam mais importância, mais espaço e mais tempo do que Deus. E a gente tem que se perguntar, aquilo que eu dou investimento na minha vida define quem eu sou. Então, para não ficar no discurso aparentemente religioso, que não é objetivo aqui, mas para que a gente também possa pautar essa nossa fala baseada em pesquisas importantes sobre essa temática, uma eu destaco profundamente e falo ela em várias pesquisas, feita com estudantes de medicina aos 22 anos e em 20 países. Por que estudantes de medicina? Porque aos 22 anos, fazendo um curso desse, cheio de status e de glamour, a possibilidade de você equivocar-se é muito maior. Então, queriam saber por que alguns desses jovens são vulneráveis, por exemplo, a se envolver com drogas ou comportamentos sexuais desviantes e outros não são. E aí começaram a fazer um elenco das variáveis. E variável numa pesquisa é nada mais do que aquilo que varia, que pode explicar como o evento definidor do comportamento positivo ou negativo. E aí começaram a fazer as investigativas. Então, por exemplo, seria ser meninos ou meninas são mais ou menos vulneráveis à questão do envolvimento com drogas e comportamentos sexuais desviantes? Não era a variável determinante. Seriam ser pessoas de classe média alta, ricas, pobres? Também não era a variável determinante, foi indefinido para qualquer uma dessas categorias. Seriam ser pessoas que são de países ricos ou em desenvolvimento como o nosso, ou mais pobres como os africanos? Também não foi definitivo. Seriam ser pessoas, por exemplo, que moram em países judeus, muçulmanos, budistas, hindus ou cristãos? Isso também não foi definitivo. Até que, tentando entender a explicação mais cabal sobre isso, chegaram a um ponto da vida de todos os jovens que tinham um elemento comum, que todos que tinham passado por isso tinham um comportamento equilibrado na fase adulta aos 22 anos. Qual foi? Aos 6 anos de idade, esses jovens que eram equilibrados aos 22 fazendo medicina, aos 6 anos, eles viviam na religião dos pais com os pais. Porque tem muita gente que deixa o filho na igreja e vai-se embora, né? Então não é assim que funciona. Tem que ser para meu filho, tem que ser uma coisa que ele veja que para mim também é um valor. Deus tem que ser um valor na minha vida para que o meu filho também veja Deus como alguém a quem ele também tem que valorizar. Então, aquelas pessoas que tinham uma vida religiosa junto com os pais tinham desenvolvido uma resiliência a resistir a esses equívocos aos 22 anos. O que chamou a atenção dos pesquisadores, como uma coisa implantada aos 6 repercute aos 22. E a gente sabe que quanto mais rápido eu apresento Deus na vida do filho, melhor. Tem muita gente que diz assim, não, eu vou deixar meu filho crescer para que ele escolha. Então faz o seguinte, radicaliza, deixa teu filho crescer para ver que hora ele começa a estudar, para ver que hora ele começa a dormir. Nós temos que apresentar Deus cedo ao filho.
quanto mais cedo ele foi apresentado a Deus, mais importante. Por quê? Porque quando vier o natural na adolescência, a decepção com os pais, porque eles vão perceber que os pais são humanos e falham, ele vai ter essa referência de estabilidade moral, que é Deus. Então, nesse momento, você apresentando Deus para o filho, trazendo ele para a dinâmica da família, tendo um espaço para ele na casa, para que você possa desenvolver com Deus. O que é essencial na família é intimidade. Você vai ter um elemento disponível para a criança, que é Deus, esse ente supremo, que vai fornecer para ela nas angústias e nas decepções com os demais, inclusive quando ela se decepcionar com ela mesma, ela vai ter Deus como elemento centralizador do eu e do ego, fazendo-a tornar-se capaz de suportar todas as dificuldades da vida. É interessante que essa pesquisa, na verdade, ela só comprova o que a Bíblia já fala, né? Exato. Sobre ensina o teu filho no caminho e não o caminho. Apontar o caminho é fácil, agora estar no caminho então, é que faz toda a diferença. E aí, nesse momento, você tem esse estabelecimento de um norte, de um padrão luminoso para a vida da família, e certamente as dificuldades irão vir, nós sabemos, e a gente vai lembrar da passagem clássica do Evangelho, que diz assim: o homem que conhece a verdade de Deus e não a pratica é feito um tolo que constrói a casa sobre a areia. Ou seja, não é somente que alguns vão sofrer intempéries, todos sofrerão dificuldades e intempéries. Agora, aqueles que constroem na estabilidade, na rocha, eles não vão ruir. E tudo que a gente não quer, como pai e como mãe, é ver o filho ruir. Isso. E assim, seja na sua vida, na sua família, nós agradecemos a sua participação aqui conosco nesse programa. Sei que surgirão outras oportunidades. E vai ser uma alegria. E você seja muito abençoado com esse vídeo, com esse tempo, com essa palavra que foi dada nessa tarde, com essa entrevista, na verdade, que eu sei que vai ser de grande estímulo para a sua vida, de como cuidar do seu filho, criar o seu filho. E você vai ajudar não só a sua própria família, mas compartilhar também, passar para outras famílias, para que elas possam ter essas informações também na criação dos seus filhos. Então, muito obrigada e até o próximo programa.